Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutos importantes. Meus amigos, eu quero te mostrar algo aqui, quero falar sobre o ocultismo, né? Vou comentar coisas do ponto de vista até histórico. Talvez eu vou fazer alguns comentários aqui que vai assustar alguns de vocês sobre o esoterismo, o cristianismo esotérico, o cristianismo subterrâneo, sobre o que os templários faziam, o que a Bíblia já denunciava lá em Deuteronômio capítulo 18 ou 19, em que o Criador avisava a Israel, quando entrares na terra, não façam o que os povos fazem, daquelas terras fazem, ocultismo, adivinhações, entregando seus filhos em sacrifício, etc. Esoterismo. E também o livro de Atos dos Apóstolos faz um alerta muito grande sobre os livros de magia que foram entregues por aqueles que se convertiam, né? A doutrina dos apóstolos, a pregação dos apóstolos ao evangelho, eles entregavam os livros de magia e ocultismo. Isso existia dentro do próprio judaísmo. Como é que é essa visão? Eu vou mostrar para você aqui os NFTs que foram lançados pela Madonna, a cantora Madonna. Ela lançou um conjunto de NFTs, na verdade o NFT é dividido em três partes, em 3 vídeos animados ali, ela como um avatar representando a Mãe Terra, a mãe que gera a vida, uma personificação da divindade, que era adorada na cultura grega como Sofia. E dentro do mundo do ocultismo, até dos cavaleiros templários, era Baphomet. Em várias outras culturas você consegue até ter uma leitura de que eles definiam a Gaia, ou na cultura indo-americana, como Pachamama, a deusa que foi responsável por dar lógica à criação, entende? Então, dos gregos ao mundo antigo bíblico, no mundo da Mesopotâmia, na Babilônia, no Egito, nas culturas atuais, adorando a terra como fonte geradora de vida, né? E as bruxas hoje em dia, né, as religiões da nova era, na verdade as pessoas não falam nem tem religião, elas acreditam que Deus é uma energia, elas amam a terra porque a terra é vida, a terra é energia, elas estão adorando a Gaia, ou a Sofia, ou Baphomet, ou Pachamama, e por aí vai. Estamos falando de um grande engano. Então eu vou apresentar algo para você que é sério. Estudar isso não é uma pessoa que pega um vídeo, vê o NFT e fala assim, isso aqui é coisa de demônio, é coisa de satanismo, mas não sabe a profundidade do que está lendo, do que está vendo. Vamos lá, vou mostrar para você o que a Madonna apresentou, o que é o NFT dela, né? E qual é a causa, o que foi apresentado, por que ela fez isso e o que está por trás. É bizarro, é bem bizarro. Vamos lá, eu conto com o seu apoio, não só nos comentários, mas também se inscrevendo, deixando o joinha, é muito importante nesse conteúdo, tá, pessoal? Bom, é o seguinte, eu vou mostrar aí para você, o site que eu estou manuseando agora é o Super Rare, tá aqui, ó, aqui, ó, vou colocar o marcador para você, tá bem em cima, acho que você está conseguindo ver perfeitamente. É o site que está vendendo com exclusividade o NFT da Madonna. Beleza, pessoal? E tem muitos aqui, tá? Dos artistas, etc. Tem destaque aqui o da Madonna. Eu vou rolar um pouquinho para baixo a página para você entender. É o lançamento, futuros lançamentos, e aqui é um release, etc, né? São 3, tá? São esses 3 aqui, como você pode ver aí. Vou clicar no primeiro, eu vou ir pausando para não termos problemas com direitos autorais, etc, tá? É bem sinistro, mas não fale assim, isso é satânico, sem saber de fato. Então fica até o final para você entender os meus argumentos aqui e te apresentar com a ideia correta, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aí direitinho. Ó. Isso é oficial, tá, gente? Eu tô inventando nada. Mother of Nature. Então, mãe da natureza. É o conjunto de 3 vídeos, 3 NFTs da Madonna. Ela está em algum laboratório, como você consegue ver, né? Está em algum laboratório, ó. Está saindo dela a vida, tá? Através da sua genitália está saindo a vida. Então, tem um avatar que representa a Madonna, e ela está gerando a vida. Além de ser extremamente fálico, você precisa entender o que isso representa espiritualmente, que é o que eu quero te mostrar.
ela só está reproduzindo através da tecnologia, através da animação, da arte virtual até única, né? Que é a ideia do NFT, está reproduzindo um conceito milenar, um conceito esotérico milenar. Deixa eu voltar aqui porque está se repetindo, ó. Um conceito esotérico milenar. Eu vou explicar para você o que é isso, tá? Existem cristãos esotéricos. As bruxas nunca cresceram tanto. As pessoas que adoram a natureza, os ecoxiitas, essa galera greta, etc., eles são adoradores da Mãe Terra, geradora da vida. Isso é Gaia, gente. No mundo antigo, no mundo indo-americano, como eu falei para vocês, é Pachamama. Lembre que o próprio Vaticano lançou uma moeda, cunhou uma moeda, a Pachamama, que é essa deusa da natureza, tá? Que muitos no mundo antigo, inclusive, dentro do misticismo do primeiro século, acreditavam que Maria é a encarnação do lado feminino de Deus que criou todas as coisas. Quem é? Em outras culturas, como, por exemplo, na Grécia era Sofia, tá? E dentro dos esotéricos mais satanistas é Bafomé. Beleza, pessoal? Lembrando a você que, inclusive, no primeiro século, 1098 mais ou menos, quando teve o cerco de Antioquia, muitos soldados diziam que ouviam os turcos gritando Bafomé, Bafomé. Quando teve o cerco da França, você consegue ver o ano mais ou menos, eu tenho aqui até quando Filipe IV da França mandou prender todos os templários da França, acusando-os de atos heréticos, como a adoração idólatra de um homem barbudo chamado Bafomé no século XIX. Os maçons também foram falsamente entre aspas, ditos que adoravam a Bafomé. Só para você entender que essa questão do ocultismo, de Bafomé, dos templários, do esoterismo, cristianismo esotérico, gnosticismo, é muito profundo. E essa adoração à terra, voltando para cá, como fonte geradora de vida, como uma sabedoria que organizou a criação, porque a terra estava em caos, e veio uma sabedoria dando lógica à criação, essa visão esotérica, herética, e até dentro do paganismo, faz parte de uma corrente mística do judaísmo, tá, gente? Saibam disso, beleza? Ok, vou colocar para você o outro vídeo aqui, ó. Preste atenção. Então você pode falar, cara, isso é satânico. A questão da borboleta é muito icônico para os satanistas, porque é o símbolo da transformação, é o símbolo da iluminação, né? É o símbolo de deixar um estágio e evoluir para outro. E aí, mais uma vez, está mostrando que dela está saindo a vida, tá? Está transformando o mundo. Dela quem? Madonna Gaia. Madonna Sofia. Lembre, gente, que João capítulo 1, João está dizendo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Nada do que foi feito poderia ser feito se não fosse ele, se não fosse o verbo. Quem? Yeshua, ele era o verbo na criação, tá? Ali ele está falando, João está falando o quê? Escrevendo para os gregos, que não foi Sofia que criou todas as coisas, que deu ordem ao mundo caótico, foi o verbo é Jesus. Madonna aí está representando Sofia, no caso a visão grega, representando Gaia, representando o que as bruxas adoram hoje, os pontos de energia da natureza e etc. O último aqui é esse. Ó, mais um pedacinho, você consegue ver, é a mesma lógica, tá, pessoal? Saindo da genitália da Madonna e dando lógica à criação. Essa é a visão por trás do esoterismo. Essa é a visão por trás da questão da nova era. Essa visão por trás, dentro lá do ocultismo, daqueles povos que estavam na Mesopotâmia. Quando Deus orientou Moisés, falando para o povo, olha, não sejam idólatras como as nações, os povos que estão lá naquelas terras. Não façam como eles, porque eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam essa versão feminina de Deus, criadora de todas as coisas, adoravam Baal, que com a chuva era o sêmen de Baal que regrava a terra. Do mesmo modo, em várias culturas, em outras épocas, foi ganhando outras personificações e outros nomes, tá? Então isso passou pelos templários, isso passou por Antioquia, ok, pessoal? Bom, é isso aí. Eu vou colocar para você aqui um versículo. Eu tenho outras informações, né? Como, por exemplo, o neopaganismo, né? E essa cultura Wicca.
Você consegue ver essa imagem aqui? Muitas pessoas tatuam uma mulher cercada de um sol, ou segurando um cajado, segurando um boi, etc., que é a mesma visão de Gaia, de Bafomé, de Pachamama, e etc., né? Os homens que existem nas outras culturas. E isso está dentro do judaísmo, isso está dentro do cristianismo esotérico, ou cristianismo subterrâneo. Eu estou falando muitas coisas para vocês, mas eu quero que vocês estudem, pesquisem sobre os pontos de energia da Terra, Stonehenge e etc. Tá? Então, olha aqui, só para você entender as origens de Gaia, né, que é a Mãe Terra, que é a visão do NFT da Madonna, é Gaia, ou Pachamama, ou Sofia e etc. Então, por isso que é satânico, por isso que é enganador, né? Bom, a adoração de Gaia e deusas da terra e outras religiões. E aqui no taoísmo, esse site está mostrando quais são as referências de Gaia, ou a Mãe Terra, ou essa sabedoria que deu ordem ao mundo, né? Que deu ordem à criação, né? Que é a versão feminina de Deus, que se encarnou em Maria, ou em Maria Madalena. Esse esoterismo é bem forte. Aqui no taoísmo tem essa referência, nativos norte-americanos, sociedades pagãs politeístas, judaísmo e cristianismo, etc. Você consegue ver. A celebração a Gaia hoje em dia, né? Tem tanto o Vaticano quanto a Greta, os ecoxiitas. Então essa visão ecológica que nós vemos hoje tem um fundo espiritual que eu sempre comento com vocês. Eu espero que esse vídeo esteja ilustrando isso. Aí tem o Dia da Terra, e então a Madonna aproveitou o Dia das Mães, junto com essa empresa, para lançar o seu NFT. Qual é a ideia do NFT? Antes de falar da ideia do NFT, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para você esse versículo aqui, ó, que eu separei, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 19, pra você entender a profundidade disso, como essa história é antiga. Diz assim, ó, Atos 19, 19. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros, manuais ocultistas, e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas, ou seja, eram manuais caros, eram livros ocultistas, tá? Eram chaves de acesso ao mundo espiritual, eram os manuais de enganos, eram os manuais satânicos da época. Isso na época dos apóstolos. Mas já era denunciado, como eu falei para você, no livro de Deuteronômio, quando o Senhor falou sobre aqueles povos ali que já eram enganados por Satanás. Qual é a história lá da Madonna? Por que ela lançou isso? Eu já concluo o nosso bate-papo aqui. É o seguinte, a Madonna, em nome de dar assistência à causa humanitária, etc., aproveitou então o Dia das Mães para fazer parceria com uma empresa. Deixa eu colocar aqui no Instagram da Madonna para você ver. Madonna. E aí você vai ver que tem um vídeo dela anunciando exatamente isso, a parceria com uma grande empresa de NFT, né? Um grande artista, e criaram esses NFTs. Tá aqui a entrevista dela, só para você ver que eu não estou inventando nada, tá? Publicação há um dia, tá vendo? E ela vai estar apresentando aí mais ou menos um teaser do artista. Ali atrás tem uma referência esotérica à Mãe Terra Pachamama, que é uma visão até ocultista e satânica, que está ali atrás, um quadro atrás da Madonna. Aqui tem uma outra entrevista dela, né? Com o criador, esse artista é bem conhecido, eu não sei falar o nome dele exatamente, né? A agência Beeple, alguma coisa do tipo assim, é um artista bem conhecido aí por essa galera. Bom, enfim, tá aí. Por que ela fez isso? Porque alegando uma causa humanitária no dia então das mães, ela lançou isso para ajudar algumas agências beneficentes, organizações beneficentes, acho que arrecadou alguns milhões de dólares, etc., para poder ser usado a esta causa, mas não elimina o fundo oculto, né? A visão espiritual disso. E aí, o que você achou? Além da bizarrice ali do que foi feito, mas há uma visão espiritual por trás disso, que a Bíblia já denunciava. A Escritura, gente, a Escritura é o nosso mapa, é o nosso guia, a nossa bússola nesse tempo. Que o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, ele possa habitar em você, você possa ser íntimo do Senhor a cada dia mais e mais, e ele a cada dia te fortaleça, abrindo o seu entendimento. Estudar essas coisas, eu falo para vocês, não é fácil não, viu? Incomoda, eu preferia estar
lendo ainda mais sobre o amor de Cristo, etc. Mas eu tenho uma missão aqui de despertar e orientar meus amigos, apoiadores, todo mundo que está comigo e as pessoas com as quais você vai compartilhar esse conteúdo. Meu muito obrigado, deixe o seu comentário, não esqueça de se inscrever e também está comigo aqui na intercessão, porque nós estamos em grande batalha espiritual. O mundo está sendo influenciado, as pessoas são influenciadas, entram em ideologias, fazem tatuagens, colocam cristais em casa, né? Bota ali uma adoração a Gaia, que, enfim, são só nomes novos para demônios antigos. E aí as pessoas não percebem o que estão fazendo, porque estão se afastando de Deus. Essa é uma jogada muito suja das trevas, né? E tudo que o inimigo faz é para roubar, matar e destruir. Nós estamos aqui pregando vida e vida em abundância, que é a que Jesus veio nos oferecer. Meu muito obrigado, que Ele te abençoe. Fique firme, você é sal, você é luz. Tchau, tchau.